à Assembleia, aos católicos, aos irmãos presentes na Eucaristia, quando Paulo escreve as suas cartas, e não é diferente a carta aos Efésios, ele está escrevendo a cristãos que vieram do paganismo, que vieram do judaísmo. Então, uma vez que eles vieram para essa novidade que o apóstolo Paulo está apresentando, eles vieram carregando com eles aquilo que eles absorveram. Porque não é da noite para o dia que se muda uma cultura, que se muda uma mentalidade, que se muda um comportamento. Então, eles traziam dentro deles várias realidades que precisavam ser pedagogicamente agora educados na fé, na nova fé. Interessante que o próprio Paulo vai falar que na lei antiga eles eram tratados por um pedagogo que usava da vara, usava da grosseria para educá-los. Agora, a nova pedagogia já não é mais a da vara, que era assim que as crianças eram educadas, as crianças gregas e romanas, pelos seus pedagogos. Mas agora, na nova lei, não é assim. Nós somos educados pelo Espírito Santo, que cada vez mais vai nos burilando. E olha, no burilar, ele precisa tirar os nossos excessos. E essa vai ser a finalidade da carta aos Efésios. E olha que interessante, por que eu pedi para o Paulo pegar a Bíblia para mim? Porque como a gente vai estudar a carta aos Efésios, esses dias, ele vai dizer para os irmãos desta comunidade, no capítulo 4, no versículo 17. Eu vos digo, pois, está falando acho com uma firmeza, e vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos. Eles saíram daquela condição. Então, querendo ou não, dentro deles, eles traziam ainda alguns comportamentos próprios dos pagãos. Olha na fé católica, quantos católicos que ainda, a partir de uma piedade popular, têm práticas que não condizem com a nossa religião. Mas muitos vivem na ignorância, precisam também de uma catequese para tentar ser purificado de certas coisas que absolveram dos seus antigos, que foram passados para eles como correto. Não é correto. Quer ver uma coisa que a gente acabou absorvendo dos antigos e achando que é uma prática religiosa, mas na verdade é uma prática supersticiosa que não condiz com a nossa fé? Aí, padre, eu não passo debaixo de uma escada na sexta-feira. Na sexta-feira 13, né? Você tem a data. Isso é superstição. Mas sempre católicos que acreditam que colocando na porta da casa aquela planta espada de São Jorge, aquela planta vai evitar que aquela casa seja invadida por algum tipo de contaminação, de forças negativas. Não existe poder numa planta. Isso chama-se panteísmo, quando a gente começa a colocar força numa planta e achar que a planta agora não tem poderes. Não, tem plantas que medicinais, isso é fato, né? Mas não com esta visão. Vos conjuro no Senhor que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos, por sua mentalidade fútil. Eles têm, os pagãos, a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus. Gente, desculpa falar assim, mas quem dita para nós costumes, quem dita para nós moda, quem dita para nós comportamentos hoje? Os pagãos. Mesmo que eles não se definam pagãos, eles se comportam como pagãos. Quer um exemplo? TV Globo. Esses programas de Fazenda, Big Brother, dita comportamentos para a juventude. Olha o jogador de futebol, se ele corta o cabelo assim, todo mundo, a juventude corta o cabelo assim. Se ele pinta o olho, o pessoal vai pintar o olho também. Se ele faz tatuagem no corpo inteiro, vão querer imitá-lo, porque hoje ainda os pagãos
ditam para nós, infelizmente, os cristãos, comportamentos. Só que a vida deles é uma vida alheia a Deus. Uma vez eu estava escutando uma mulher falar, e ela falando a respeito da parceira dela, porque ela convive com uma outra mulher. Aí a mulher falou, qual é a sua religião? Ela falou, sou da Umbanda. O que a Umbanda vai falar para nós cristãos católicos? Não, isso é eles, entre eles, façam o que eles quiserem da vida deles. Mas eles não têm como querer que a mentalidade deles, que o pensamento deles tenham repercussão sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos comportamentos. Nós precisamos entender que nós somos cristãos. E a nossa vida de cristã, ela é alheia à vida do pagão. A vida do pagão não pode influenciar a vida do cristão. Quando nós vivíamos assim, tudo bem, por causa da ignorância produzida neles pela dureza dos seus corações. Com as suas consciências embotadas, entregaram-se à devassidão. Os pagãos, né? Praticando avidamente toda sorte de impureza. No meio deles vale tudo. E aí a mentalidade pagã vai entrando dentro do coração do cristão. E aí muitos cristãos, até casados, padre, dentro de quatro paredes vale tudo. Olha o pensamento do pagão influenciando o comportamento do cristão. Não. Dentro de quatro paredes permanece uma palavrinha chamada respeito. O marido precisa respeitar a esposa precisa respeitar o marido. Não é porque agora somos casados que a gente vai viver toda sorte de, como o apóstolo diz hoje, toda sorte de impureza. Não. Não compete ao cristão querer dentro do seu espaço, até porque para nós cristãos, como é que a igreja olha a casa do cristão? Como é que a igreja chama a casa do cristão? Igreja doméstica. Igreja doméstica. Assim que a igreja olha para a casa de um cristão. Não é uma casa somente, é uma igreja doméstica. Ali precisaria reinar esse ambiente de igreja. Ali não se vale. Não é porque vale tudo. Não. Então, quando eu torno a minha casa um ambiente impuro, eu estou tornando a minha igreja, que é a casa, um ambiente impuro. Isso eu falei para uma mulher. A senhora aceitaria que lá na capela nós fizéssemos algum tipo de profanação? Não, padre. E por que a senhora não aceitaria que a capela fosse profanada? Porque é um lugar sagrado. Falei, tal qual a sua casa. É um lugar sagrado. Quer ver um exemplo? Quando um cristão, o marido e a esposa, na sua intimidade fazem uso de pornografia. Onde que eles estão buscando esse comportamento? No paganismo. Porque o ambiente da casa deles não permitiria esse comportamento, porque é uma igreja doméstica. Eles estão contaminando, profanando o seu leito conjugal. E se você for lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, olha o que vai dizer o autor da carta aos Hebreus para quem é casado. Hebreus capítulo 13 diz assim, ó. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, pois Deus julgará os libertinos, que é libertino, uma liberdade em excesso, e os adúlteros. O cristão, ele não pode ter essa mentalidade fútil. E aí, quando o cristão começa a se comportar desta forma, o que nosso Senhor diria para esse cristão hipócrita? Como disse no Evangelho hoje, cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. O que é hipocrisia? O que é o hipócrita? É o falso. Ele apresenta ser o que ele não é. Aqui que está a seriedade. E aí vale para qualquer classe da sociedade, filho. Vale para mim que sou padre. Uma vez eu fui fazer hidroginástica.
Pela minha saúde, o médico pediu a terapia. Aí eu fui lá em São Paulo, no bairro da Liberdade, morava lá. Aí o lugar onde eu fui me inscrever exigiu que eu usasse sunga. Porque todos tinham que usar sunga. Eu disse, olha, então eu agradeço, mas eu não uso sunga. Não, mas é porque é uma exigência, tal. Eu falei, se a academia, se vocês permitirem que eu usar uma bermuda, eu uso para fazer a hidroginástica. Não, mas é uma regra, tal. Então tudo bem, eu agradeço. Aí acho que conversaram entre a diretoria, porque ia perder um cliente, né? Aí abriram uma exceção para mim. Mas eu não ia me submeter ao... Eu sei que é uma regra deles, mas eu não me adaptaria àquela regra. Eu não me sentiria confortável. Ah, mas eles sabiam que o senhor era padre? Não é que eles sabiam que eu era padre. Eu sei que eu sou padre. Eles não precisam saber que eu sou padre. Eu preciso saber que eu sou padre. E esse ambiente, ele me comporta, mas esse ambiente ele não me comporta. Nem todos os ambientes me comportam. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É essa mentalidade nova que a gente precisa adquirir, filhos. E não se deixar, em hipótese alguma, ser contaminados por este fermento farisaico que é a hipocrisia. Piedoso ao extremo. Quem olha é o mais piedoso, mas por trás é o mais safado. É o mais sem vergonha. Isso é hipocrisia. Nós precisamos pedir a Deus a graça de arrancar isso de nós com unhas e dentes. Eu peço muito, o Padre Jonas tem um documento interno que ele fala, somos consagrados. Aí o Padre fala para a comunidade, nós somos consagrados aqui, somos consagrados na praia, somos consagrados no shopping, somos consagrados onde quer que nós estejamos, a gente precisa se comportar como tal. Não como um diferente, mas como tal. E pronto. E dias um rapaz, uma moça me mostrou a foto de um sacerdote todo malhado. Vai para a academia, não sei se estava de sunga. Eu, padre, como é que o senhor olha isso? Eu falei, eu acho que não diz respeito ao ministério dele. Mas quem sou eu para julgá-lo? Mas não diz respeito. Mas deixamos da misericórdia. Fazer o quê? Matar ele? Mas a mesma coisa, hoje às vezes o rapaz casa quer se comportar como solteiro. A moça casa quer se comportar como solteiro. Eu enfrentei isso essa semana. A menina agora saiu de casa, chegou 2 horas da manhã, não tinha chegado em casa, o marido lá esperando. Aí se separaram. Por quê? O tempo que nós estamos vivendo. Menina de igreja, teve comunhão com Deus, chegou até a participar de jogos sarados em Campos. Hoje está aí, perdida. Porque o comportamento pagão tem ditado muito mais do que o comportamento cristão. A gente precisa sempre compreender, nesse mundo no qual nós estamos vivendo, nós somos cristãos. Não por vontade própria, mas por vontade divina. Como Paulo reconhece que sobre a vida dele houve uma eleição, e em Jesus Cristo ele foi adotado como filho, na nossa vida houve uma eleição, e em Jesus nós também fomos adotados como filhos. Já já a gente vai chamar Deus juntamente de Pai. Porque somos filhos do mesmo Pai. Nosso Senhor nos ajude cada vez mais a dar a nossa resposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.